Então, boa noite, pessoal. Me chamo Nara Freire, sou coordenadora do projeto Diversidade Empresarial e hoje auxiliarei vocês aqui na plataforma. Vou fazer minha audiodescrição para início, então. Sou negra, de olhos castanhos, cabelos lisos, de comprimento médio. Costumo dizer que meu nariz é bolinha. Uso óculos de cor rosa. Estou com uma blusa azul e branco, com umas imagens geométricas. E ao fundo está um pouco desfocado, mas eu estou no escritório aqui do Sindesp. Tá? Hoje teremos a palestra, né, O Caminho da Inclusão, olhar para o movimento inclusivo dentro das organizações, com a palestrante Liliane Fernandes. Lembrando que teremos outras palestras deste projeto. Então, vamos deixar o link no chat, para caso alguém se interessar em realizar a inscrição, a gente vai deixar ali disponível o link para realizar a inscrição, tá bom? Também é importante salientar que vocês preencham a lista de presença, tá? A gente também vai estar disponibilizando um link para essa lista de presença e, por favor, inclua o nome completo para que a gente possa depois fazer o certificado, tá bom? Também, para acompanhar o evento com tradução em Libras, deve-se fixar a janela da tradutora Bárbara Helena e a Viviane Barazucci. Certo? Então, desejo uma ótima palestra a todos. Já vou passar aqui a bola para a Liliane, então. Boa palestra, pessoal. Olá, obrigada, Nara. Obrigada pelo convite, pela presença. Oi, pessoal, boa noite. Todo mundo já botou boa noite ali, eu vi, não precisa colocar de novo. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz de estar nesse momento, nesse movimento, né, de inclusão dentro das organizações. Mas vou começar, né, a minha fala como todo movimento inclusivo deve começar, né, que é com a minha audiodescrição. Eu sei que aqui é um momento de aprendizagem. Acredito que temos um universo, né, de pessoas aqui com deficiência, profissionais que estão em busca do conhecimento, pessoas que já são especialistas na área. Eu estou vendo os rostinhos aqui de gestores, de pais, né, e mães de pessoas com deficiência, que com certeza podem colaborar nesse momento com a experiência, né, com a vivência que tem. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. É um momento de aprendizado para mim e para todos nós, então vamos aproveitar muito essa uma horinha aqui juntos, tá? Vamos perguntar, vocês podem abrir as câmeras, podem perguntar pelo chat e assim por diante. Então, a audiodescrição, gente, que eu falei, né? Eu vou começar pela audiodescrição, que é como a inclusão realmente deve começar, como a Nara fez. Eu vou me apresentar, no sentido de falar as minhas características, para que a pessoa com deficiência visual, caso não tenha nesse momento aqui uma pessoa com deficiência visual, mas está sendo gravado, então ela pode assistir em algum outro momento, para ela ter uma noção quem que está falando, né? Isso cria uma imagem na mente dela e colabora para que ela possa criar o cenário. Então, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, comprido, ele passa do ombro. Eu tenho os olhos castanhos, uso óculos de grau, ele tem uma cor do aro marrom. Estou usando um batom também marrom, uma blusa social azul bem clarinha, de botão, uso um brinco pequeno dourado, um colar também dourado com uma pedrinha brilhante no meio. Estou com as minhas unhas pintadas de rosa, eu vou mexer bastante a mão aqui enquanto falo, então a cor do meu esmalte vai aparecer. Ao fundo, eu tenho uma parede branca e aparecem duas poltronas vermelhas, porque eu estou no meu escritório, onde eu trabalho, e ali é onde eu faço os meus atendimentos, porque eu tenho a formação em psicologia, então além de sempre estar nesses momentos de aula, eu também faço atendimento e acolhimento de colaboradores, e aí aqui é o meu espaço de trabalho, tá bom? Eu sou psicóloga formada e não sou especialista em inclusão, né? Eu acho que é importante, e eu achei a ideia da UNARA, do ICAEPS, quando me convidou, muito interessante, no sentido de, Liane, vamos trazer a realidade, né? Será que as organizações precisam ter especialistas? Será que esse movimento não pode começar com alguém aberto a esse olhar, né? Porque a gente precisa começar de algum lugar. O especialista começou de algum lugar e acertou e errou, né? E foi gerando um movimento. Então, a ideia aqui é que a gente possa
através desse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, gerar movimento nas suas organizações, tá bom? Então, o meu olhar é muito mais focado para dentro do universo corporativo, na inclusão das pessoas com deficiência. Perfeito? Não vou saber tudo, mas acredito que dentro da minha trajetória eu posso colaborar muito com vocês também. Perfeito, gente? Ok? E tá com a câmera aberta e movimenta um pouquinho aqui comigo, tá? Dá um oi, um sorriso. Estão me ouvindo bem? Quero agradecer também a Bárbara, né, nossa intérprete de Libras, que está ali. Fala um pouquinho de Libras aqui, consegui dar um oi, tudo bem, né? Obrigada. Quem sabe no final, Bárbara, se sobrar tempo, a gente ensina o pessoal a falar algumas palavras em Libras. O que tu acha? O que ela vai falar se eu ficar em silêncio? Ok, show de bola. Então a gente no final tenta fazer aqui e aprender a cumprimentar em Libras, dar um obrigado, um bom dia, que vai ser bem legal, já que o momento é de aprendizagem. Vou começar aqui então com os meus slides, dadas as apresentações. O objetivo então desse encontro, gente, é identificar como a diversidade e a inclusão podem inovar a sua empresa, né? Então a gente vai falar de um tema que realmente inova. Quando a gente acha que inovação é só tecnologia, e não é. Inovação tem muito a ver com comportamento no ambiente de trabalho, cultura organizacional, né? E também a inclusão e a diversidade, né? Elas ajudam a gente a inovar, a ser mais criativos, a fortalecer a nossa marca e principalmente nos dar a visão de humanidade, né? De igualdade e assim por diante. Vou começar com um vídeo para a gente já começar assim na reflexão profunda sobre diversidade. Eu não sei se todos vocês já viram esse vídeo, que eu acho lindo, que foi uma campanha, né, falando de diversidade. Eles colocaram um telão na rua, e aí eu vou fazer a descrição do vídeo por conta da pessoa com deficiência visual, ok? É um telão na rua, com algumas pessoas na frente assistindo, e aí, nesse telão, vão ter pessoas atrás, e vai aparecer só o esqueleto deles, tá? E aí eles vão gerar um movimento. No final, eu vou fazer a tradução para vocês, porque ele está em inglês, tá bom? Estão ouvindo, Nara? Ok? And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm.
heart doesn't see race. Love has no age limit. That's my best friend. We are neighbors and best friends. We all have different religions, but we have universal love as well. I love my sister. Love is love. Our family is no less than any other family. Bom, lindo, né? O que vocês acharam? Só coloca aí no chat uma palavra que veio à mente quando assistiu, né, esse vídeo. Esse vídeo passam as pessoas atrás do telão e só aparece o esqueleto. Todos nós somos um esqueleto, né? Temos o esqueleto em nós. E aí, quando aparece, eles vão para frente do telão, aparece uma pessoa com deficiência, uma menina indígena, se abraçam. 2 homens com uma criança que constituem uma família e mostram que são uma família. E aí, o que veio quando você estava olhando o esqueleto, né? Quando viram ali uma criança, dois esqueletos adultos, será que vocês pensaram homem com homem ou pensaram homem, mulher e criança? Né? Então, como que a nossa mente é moldada dentro da nossa sociedade? Esse vídeo ele traz algumas reflexões, né? Gente, está vindo um monte de frases ali no chat, Nada, tu me ajuda se tiver alguma pergunta, tá? Que eu não vou conseguir acompanhar. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões, começando com esse vídeo, no sentido que a humanidade ela não é singular, né, gente? Nós somos plural. Somos um universo de possibilidades e expressões e comportamentos que nos completam, né? Então, a melhor maneira do mundo funcionar é todo mundo estar nele. No palestrante da aula passada, desse projeto do ICAEPS, o Marcelo, que é uma pessoa com deficiência, ele tem uma frase que me marcou muito e acho que é muito interessante. Assim, ele fala assim, nada sobre nós sem nós. Né? Vamos falar sobre deficiência, vamos falar com a gente, nós entendemos disso. Nós que vivemos a deficiência precisamos colaborar com esse assunto, né? Precisamos ser ouvidos. Então, assim, tem que estar todo mundo nesse universo para que a gente possa crescer como humanidade, né? E a terceira, né, reflexão desse vídeo é para a gente buscar construir práticas. Olha o impacto em ver esse vídeo, em ter essa ação no meio de uma cidade, né, mostrando para a comunidade esse assunto, né? Então, tratar esse potencial tão grande que é a diversidade, né? Então, importante. E aí, quando a gente fala de organização, há 4 pilares já da diversidade, da inclusão, que tem maior visibilidade, né, nas organizações atualmente, que são esses 4 que estão aqui na tela. Raça, né? Então, existe aí um pilar em evidência, que é a questão de raça, que são negros, indígenas, né? A gente pode falar aqui até, por exemplo, dos albinos, que está ligado à questão da melanina, tudo mais, que sofrem, às vezes, com a inclusão no mercado de trabalho. Questões de gênero, das mulheres, de igualdade de gênero, as pessoas com deficiência, que vai ser o meu foco um pouco maior hoje, né, já que hoje é um dia especial, dia 21 de setembro, né, que eu já vou falar. Então, o meu foco vai ser maior dentro da fala da pessoa com deficiência. E também o LGBTQIA+, né, que também é outro pilar forte que é discutido e tem maior visibilidade dentro das organizações. E vamos colocar quantas letras for necessário para que a gente possa entender, né, de homossexualismo, que a gente possa entender dos transexuais, dos agêneros, quantas letras for preciso, gente, para que a gente possa debater e conversar sobre esse tema, tá? Então, esses são os pilares de evidência dentro das organizações, mas hoje, né, 21 de setembro, comemora-se o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, além da primavera, né, essa data foi escolhida justamente por ser o início da primavera, de luz, né, de cor, então, uma data para reconhecer, reafirmar e refletir sobre as políticas e ferramentas para a inclusão das pessoas com deficiência. E por isso que vai ser minha ênfase aqui hoje, ok? Não que a gente não vá poder falar dos outros temas, vamos sim, só que o meu foco vai ser esse. E existem muitos outros, né, muitos outros pilares que se discute, que precisam ser debatidos e se tornarem evidentes, né? Quando a gente olha, por exemplo, os 60+, as pessoas idosas, né, ainda produtivas, porque nossa expectativa de vida aumentou muito, e sendo afastadas do universo corporativo e querendo retomar, e existindo um preconceito, né, quanto a isso, quando a gente olha os ex-presidiários, por exemplo, que pagam a pena, saem, né, e vêm para a sociedade e não conseguem ser incluídos, as pessoas soropositivas,
Olha o quanto de preconceitos a pessoa fala, olha, eu sou soro positiva. Muitas pessoas deixam de contratar, que acham talvez que vai pegar, né, o HIV no ar, por falta de informação, com certeza, né, mas que deixam de incluir. Então, tem muitas questões para a gente debater, a gente ficaria horas falando, eu acho que dá muitos workshops aí de temas que são importantes para a gente ter informação, né, mas aos pouquinhos a gente vai construindo e hoje a gente vai focar na pessoa com deficiência, que é tão importante, tá? Tranquilo? E aí, por que a gente precisa olhar para isso, né? Tá, Liane, tantos movimentos, por que a gente precisa olhar? Quem está acostumado a me ouvir, eu vi, já tem aqui uns nomezinhos que já são companheiros aí de jornada, eu gosto muito de usar pesquisas nas minhas aulas, porque a pesquisa, ela pega um leque de pessoas que opinam sobre aquilo, que dão uma resposta sobre alguma pergunta, e aquilo tem uma porcentagem fidedigna, né, sobre determinado eixo. Então, olha só, eu fui pesquisar algumas pesquisas, olha o que a gente tem aqui no nosso país, gente. Pelo 12º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Isso é uma pesquisa da Exame de 2020. Pesquisa diz que pessoas com deficiência sofrem preconceito no trabalho. 2020. A culpa é delas. É o que pensam os brasileiros sobre a violência contra a mulher. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. Pesquisa de 2018. O número de trabalhadores com deficiência caiu mesmo antes da pandemia. Na pandemia, a gente teve um alto índice de desemprego no nosso país, mas antes da pandemia, o número da pessoa com deficiência no mercado de trabalho já tinha caído. Imagina o resultado de agora, né? O Brasil cai 9 posições no ranking de igualdade de gênero, 2020. E no Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas vítima de violência. Então, eu volto a perguntar, né? Por que a gente precisa discutir isso? Porque é a nossa realidade, né? Então, a gente tem que discutir a inclusão em todas as áreas, né? Em todas, e o máximo possível para levar informação, porque é através da informação que a gente consegue aprender e mudar, gerar mudança na nossa sociedade, né? E a inclusão, ela faz parte da gestão estratégica de uma empresa. Tem que fazer parte, né? Assim como a gente tem a tecnologia, assim como a gente tem o desenvolvimento de lideranças, o relacionamento com o cliente, a gestão estratégica da empresa tem que ter a parte da inclusão e da diversidade nela, né? A gente não tem todas as ferramentas, a gente não faz tudo sozinho, mas pode funcionar, gente, como uma engrenagem, sabe? No sentido, assim, de... A engrenagem é uma peça, né? Ela transfere a força de um eixo para o outro. E vai dando aquela força, né? Vai transmitindo uma potência e um movimento dentro da máquina. Então, a gente tem que funcionar como uma engrenagem. Cada parte da empresa colaborar, cada parte da sociedade colaborar, e aí a gente vai ganhando força para isso, né? Então, a diversidade também é um tema recente nas organizações brasileiras, assim, não é um tema que ele vem ganhando valor. Antigamente, a gente precisava, assim, né, eu já me incluo, né, isso é ótimo, assim, mas as pessoas especialistas nesse assunto, as pessoas com deficiência que lutam, né, para que esse tema seja debatido e sejam tratados com igualdade, ou equidade, que é melhor, elas tinham que insistir, né, palestrantes nessa área, assim, olha, eu faço uma palestra de graça na tua empresa, porque não se tinha ouvidos para isso. Hoje vem ganhando valor, vem ganhando força, né, junto com a lei e tudo mais que é necessário para gerar esse movimento. E assim, não sei se vocês acompanham, mas o profissional da diversidade, é um cargo que vem em ascensão, né? Grandes empresas hoje já têm áreas de diversidade dentro das suas organizações. E olha que maravilhoso. Liliane, não é possível ter uma área de diversidade. Ok, um RH inclusivo, quem é que pode ter esse olhar dentro da sua empresa, né? A área de saúde e segurança do trabalho, enfim, pessoas abertas a aprender e a incluir uma área dessa, porque está em ascensão. Depois a gente vai ver, né, os motivos de ter isso, assim, que seria o ideal, o que não é, mas que vem acontecendo, mas a gente entende que se a gente tiver diversidade dentro das organizações, se isso estiver sendo debatido, nós vamos ter um time engajado, e aí a consequência vão ser profissionais com deficiência incluídos no mercado, dentro das empresas de verdade, e não vai ter um faz de conta, né? A gente precisa engajar os nossos times para isso, né? Então, no Brasil,
existe ainda um obstáculo cultural implícito, que a gente talvez não queira ver, que é a não aceitação que existe preconceito e discriminação no nosso país, né? Vocês conseguem se observar preconceituosos com a pessoa com deficiência, preconceituosos com a pessoa soropositiva, né? Com alguém com uma religião diferente da de vocês? Já pararam para pensar se vocês são preconceituosos ou não, gente? Porque a gente diz que não, né? Então, assim, o primeiro movimento que a gente faz é não. Eu não sou preconceituoso. Então tá, então eu vou colocar uma pessoa soropositiva na sua equipe. Tudo bem? Vou colocar uma pessoa surda na sua equipe, sendo que você não fala Libras e você vai ter que buscar o seu desenvolvimento. Tudo bem? Ou já vai entrar num debate, não é bem assim, não dá, minha equipe aqui não comporta. Olha só, então quando chega na realidade que a gente se expressa de uma forma que mostra talvez um pouco de preconceito e de discriminação, né? Quando está distante, a gente diz que não. Então, só para vocês refletirem um pouquinho, né? O comportamento de vocês se estiverem com uma pessoa com deficiência do lado. Como que vocês agem? Vocês vão pegar e falar, não, ok, eu vou aprender junto, eu vou perguntar, eu vou tirar minhas dúvidas, eu vou estudar, eu vou incluir essa pessoa, ou a gente prefere, deixa para o outro, né? Deixa para outra empresa, né? E aí, cadê o nosso movimento, nossa consciência dentro disso? Ok, aqui mais uma reflexão para vocês, tá? Que eu acho que é um momento também muito importante para isso. Então, diversidade, ela é a multiplicidade, né? A variedade, quer dizer que as pessoas são diversas, são diferentes, né? E o nosso cérebro, ele adora caracterizar tudo e todos. Só que nós somos únicos. Inclusive, gente, as deficiências, elas são únicas para cada pessoa. Claro, a gente vai ter ali a pessoa com deficiência visual, auditiva, física, né? E assim por diante, ok. Só que para cada pessoa é única a deficiência, entende? Porque é a forma como a gente lida com aquilo. E é interessante saber também que a maioria das pessoas com deficiência, elas não nasceram deficientes. Elas adquiriram a deficiência ao longo da vida. Então, vale vocês pensarem que vocês um dia podem, se não são, podem se tornar pessoas com deficiência ao longo da jornada da vida de vocês, né? Então, o quão importante é a gente estar aberto a esse tema. Além de colaborar com as pessoas com deficiência, também um dia a gente pode se tornar ou ter alguém da nossa família, né? E aí, quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vive, né? E tem qualidade de vida e tudo mais, tá? Então, não existe ninguém igual a ninguém e temos que ter um olhar de uma forma individualizada para cada ser humano. Eu até trouxe uma pesquisa aqui de gêmeos. Opa, bloqueou aqui minha passagem. Aqui, pronto, voltou. Gêmeos idênticos, tá? Essa pesquisa eu achei super interessante, que é da Science, em 2013. E eu vou ler aqui para vocês, está escrito porque é bem importante mesmo. Então, é uma pesquisa falando de gêmeos idênticos, tá? Compartilham o mesmo DNA, mesma barriga e apresentam personalidades completamente diferentes. Então, a pesquisa viu que gêmeos idênticos com o mesmo DNA, sendo criados na mesma família, têm personalidades diferentes. Aí tu pergunta, meu Deus, mas é o mesmo DNA, o mesmo momento. Né? Assim, eu tenho filhos diferentes, mas eu era uma pessoa imatura no meu primeiro filho e depois eu criei experiência em ser mãe. Não, no mesmo momento, são pessoas diferentes, né? Isso quer dizer que as experiências pelas quais cada pessoa passa ao longo da vida pode levar à formação, moldar a nossa personalidade e comportamento, né? O que torna os indivíduos geneticamente idênticos diferentes. Então, o cérebro ele pode ser moldado a partir da nossa interação do indivíduo com o ambiente, promovendo a sua individualidade. E assim é a deficiência, né? Um cadeirante X, um cadeirante Y, né, para não dar nome de pessoas, podem ver a deficiência locomotora de não conseguir andar diferente. Alguns podem olhar aquilo como uma oportunidade, outros podem olhar aquilo como uma limitação que a vida não faz mais sentido, né? Então, como cada um recebe, é muito importante a gente sempre olhar para o único, a individualidade. Então, a diversidade respeita o quê, gente? A pluralidade das pessoas. Orientações sexuais, etnias, idade, deficiências, assim por diante. Já a inclusão é a forma como a empresa, que é o meu discurso aqui hoje, né? Ou as pessoas aceitam e incluem cada indivíduo em seu círculo. Ok? Conseguimos? Porque não tem como a gente falar de inclusão sem falar de diversidade. Não tem, a gente precisa entender diversidade, esse plural,
né? Raça, orientação sexual, etnia, vários tipos de deficiência, entender esse diverso, para que a gente possa entender de inclusão. Eu vou até repetir a frase, é a forma como a empresa ou as pessoas aceitam e incluem um indivíduo em seu círculo. Tranquilo? Faz sentido? Então, tá bom. Então, a gente parte da reflexão que inclusão tem que ter o senso de pertencimento, né? As pessoas precisam se sentir parte daquele meio. Não é só, eu vou contratar uma pessoa com deficiência, coloca ela num canto dentro da empresa, ninguém interage, ela não participa das decisões, né? Nos eventos não se tem a acessibilidade, né? Nem na empresa não se tem a acessibilidade, aí fica difícil, né? Aí a gente não pode chamar isso de inclusão, né? Mascarado, pelo menos. Né? E a gente vai falar um pouquinho disso, então, agora, que é o caminho da inclusão, né? Como fazer esse caminho da inclusão dentro do universo corporativo. Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo o microfone aberto. Márcio, quer falar alguma coisa? Não, pode continuar, não? Por favor. Ah, então tá bom. Mas é óbvio que o Márcio está aqui com a gente, viu? Vamos lá, então. Eu quero começar, quando eu falo do caminho da inclusão, gente, falar um pouquinho dos objetivos da ONU, né, Organização das Nações Unidas, que tem a agenda de 2030, né? A gente está olhando o futuro. Para a gente olhar o futuro, a gente tem que começar agora, com planos de ação, né? Então, se tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu vou apresentar para vocês, e alguns deles têm a ver aqui com o nosso tema. E os ODS representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome e oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030. Então, existem aí ações, né, até 2030 para que a gente possa ter, né, um conjunto de objetivos que suprisse os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes do mundo e que a gente enfrenta no momento. Né? Quais são esses objetivos, Liliane? Vai que alguém aqui não conhece, eu vou apresentar porque eles são muito importantes, tá? Então, são 17 objetivos da ONU, né, que a gente cumprir até 2030, que são erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, saúde potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Faço uma pergunta para vocês. Eu apresentei 17 objetivos. Quais deles vocês acham que tem a ver com o tema diversidade e inclusão? Gente, coloque um númerozinho ali no chat para mim. O 5, igualdade de gênero, ok. Quais mais? Vou dizer que tem os 3 aqui. O 10, redução das desigualdades. O 8, trabalho decente e crescimento econômico. Mais algum? Ok, tá todo mundo ali no 10, no 8, no 5, 16. Paz, justiça, instituições eficazes. Ok. Então, assim, eu separei realmente alguns que eu vejo como importantes, né, para que a gente possa olhar. Primeiro, o objetivo 5, de igualdade de gênero, né, que o pessoal trouxe aqui, então, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, né, que é um objetivo que olha para os salários, para as lideranças femininas, para a maternidade. Então, é um movimento que se vai fazer com planos de ação até 2030. O objetivo 8, que vocês trouxeram também, né, promover o crescimento econômico, que é o trabalho decente, tá, gente? Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtividade e trabalho decente para todos, né? E sim, a gente ainda precisa da lei de cotas, de fiscalização, quando falamos disso, né? Esse movimento ainda precisa existir para que a gente promova o crescimento econômico inclusivo e sustentável, tá? E por último, né, que eu trouxe, claro, se a gente for olhar a fundo cada objetivo, a gente sempre vai poder puxar um pouquinho para a inclusão e para a diversidade, né? Eu trouxe somente os 3. O objetivo 10, que é a redução da desigualdade,
que reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. E eu vejo que a desigualdade é o motivo principal de todo esse movimento, entende? A gente ainda não olha ele com profundidade. A gente está num universo capitalista, né? Que a gente quer aderir riquezas e a gente não olha para a inclusão porque a gente quer olhar a competência, confunde deficiência com competência, né? E aí deixa de fora aqui porque as pessoas acham que deficiência tem sinônimo de eficiência e não é bem assim, não é assim. Estamos no universo capitalista, esquecendo de alguns outros fatores tão importantes para a produtividade de uma equipe. Beleza? Então, aí são os 3 objetivos que eu trouxe. Fica aí como dica vocês estudarem esses objetivos, né? Que são tão importantes para o nosso mundo, todos eles, todos os 17, cada um com suas propostas. E é um movimento que o nosso, né, mundo tem que fazer para que a gente possa estar em 2030 com qualidade de vida, né? E é importante, assim, também entender, gente, que existem os vieses inconscientes, né? E para o caminho da inclusão, a gente tem que olhar qual o momento que a gente está, né? Qual o momento que a sua empresa está, a sua equipe. Tem o primeiro, que é o da exclusão, né? Que aqui não tem nenhum viés consciente de ação, né? É aquele discurso assim, eu não quero mulher no meu time, eu não quero pessoas com deficiência, eu não quero uma pessoa 50%, eu quero uma pessoa 100%. Como é que o surdo vai atender o cliente, né? E N outros discursos preconceituosos, sem nenhuma consciência naquela fala, né? Preconceito puro. Então, aqui, a gente chama de exclusão. Não está incluindo, está excluindo, concordam? Tá? Então, o primeiro olhar que se tem que ver para o caminho da inclusão. Depois, se tem a integração, né? Os ambientes corporativos trazem pessoas diversas, mas não fazem elas se sentirem incluídas. Então, ok, eu tenho, né, tem a lei de cotas, eu tenho que cumprir lá os 5%, a porcentagem de acordo com o meu quadro, coloca a pessoa com deficiência para dentro da empresa, né, deixa ali, só para contar para as cotas. Isso é inclusão? Não, tu coloca para dentro, mas não faz a integração de fato delas, né? Então, a nossa tendência também é sempre buscar pessoas muito parecidas conosco. Então, tudo que é diferente, a gente deixa um pouquinho longe. Por exemplo, se vocês chegarem agora num evento, vão olhar pessoas e vão ficar próximas das pessoas conhecidas de vocês, mais parecidas e assim por diante. A gente não busca o diferente, né? Também impossibilita a inclusão. E terceiro, eu acho que é o maior desafio, é a questão do inconsciente, né? A gente está incluído no movimento automático, emocional, instintivo de fazer o movimento acontecer da diversidade e inclusão. Então, assim, gente, o inconsciente, tá? Ele armazena todos os estereótipos que a gente adquire ao longo da vida, né? Por exemplo, se você... aquela questão assim, a gente já está falando de uma empresa de segurança aqui, né? Alguns colaboradores de empresas de segurança. Quando a gente vê uma pessoa de terno e gravata, você cogita que ele pode ser um assaltante? Vigilantes que estão aqui cogitam? Geralmente não, né? O cara de terno e gravata não vai ser um assaltante. Mas se for uma pessoa de roupa larga, né, mal vestido, já vem o movimento. Toda pessoa que usa roupa larga, que não está bem vestido, é um assaltante, generaliza, né? Então, isso é estereótipo, tá? E a gente cria ao longo da vida. E aí também, no nosso inconsciente, gente, nós armazenamos nossas crenças, tá? E aí, o pessoal que já me acompanha fala das crenças limitantes, né? Filho de peixe, peixinho é. Já falaram isso? Já pensaram? Já ouviram de alguém? O pai é assim, também vai ser. Se a pessoa com deficiência não vai conseguir, e assim por diante, né? Então, essas crenças limitantes, esses estereótipos, levam a gente a ter preconceito. A gente generaliza. A gente cria uma crença que nos limita a pensar diferente. E preconceito é um julgamento sempre hostil e negativo referente a uma pessoa, criado por conta do estereótipo ou das crenças que a gente criou. Então, o primeiro passo para que a gente possa ser empresas inclusivas é começar a olhar para isso, né? Qual é aqui, voltando nos slides mesmo, ó. Estamos na parte da exclusão, a gente não quer nem ouvir falar, a gente tem um discurso preconceituoso, né? Não quero mulher, não quero pessoa com deficiência, não vai dar certo aqui uma pessoa com deficiência, como o surdo atende, existe um monte de recursos para atender. Como o cego vai trabalhar?
Existe um monte de recursos para colaborar, que é a acessibilidade, que a gente vai falar mais para frente. Se a gente está aqui contratando, mas não integrando, vou colocar só para gerar um movimento de números. Ou se a gente já está no terceiro pilar, que é a parte do inconsciente. Eu entendo que tem pessoas com discurso de exclusão, eu entendo que eu tenho pessoas que eu não estou integrando, mas são dentro da empresa, porque a partir daqui a gente vai gerar a mudança, né? Entendendo que a gente precisa gerar a mudança, né? Mudando esse pensamento de estereótipos e também de crenças que nos fazem não querer fazer diferente. Tranquilo? Por exemplo, pensem em um índio. Pensaram? Ok, pensaram no 1 ou no 2? Respondam para mim ali no chat. Aí ninguém responde, eu não vou falar. Ó, a Monique já colocou, ótimo, Monique foi sincera, pensei no 1. Pensei no índio com as características, né, das roupas deles e tudo mais. O índio 2, gente, é um médico, né? Isso é estereótipo, entendeu? A gente já imagina aquilo. Agora, de novo, vamos lá. Pense em uma pessoa que comanda um avião. Pensaram? Pensaram no 1 ou no 2? No 2. No homem, né? O piloto tem que ser homem. Por que não uma mulher? Tá vendo? Vocês são pessoas que estão aqui numa sala, uma quarta-feira à noite, né? Que muitas vezes a gente convive com pessoas diversas e mesmo assim, tá vendo como tá no nosso mapa mental? Tá na nossa cultura e tá tudo bem. Tá tudo bem a gente pensar aqui no 2, né? No 1. O importante é gerar essa mudança, entende, gente? Com certeza, depois dessa aula aqui, vocês quando pensarem, pedirem para pensar no comandante de avião, vocês podem, talvez, de cara já pensar numa mulher, certo? O movimento aqui é para aprendizado. Isso é estereótipo, tá? E aí isso é preconceito. Então, assim, gente, um pensamento limitante também é feito com as pessoas com deficiência. Quando a gente pensa em uma pessoa cadeirante, vocês pensam direto na pessoa cadeirante trabalhando, a gente pensa ela no espaço de trabalho, a gente pensa ela em casa. Pensa uma pessoa com síndrome de Down. Olha só como é que é o nosso viés, né, inconsciente, tá? Então, assim, deficiência não é sinônimo de eficiência. São coisas diferentes, ok? Que lindo seria a gente fazer processos de seleções sem identificação, para contratar realmente as pessoas competentes. Né? Eu falo sem identificação no sentido de não dizer se é homem ou mulher, não dizer raça, porque, assim, embora não seja permitido, muitas empresas perguntam, né? Qual é a tua religião, qual é a tua raça, qual é o teu sexo, tu é casado, solteiro? Qual a diferença de ser casado solteiro no processo seletivo? Vai ser melhor ou pior profissional, por ter filho ou não? A mulher tem filho, então, com filho vai faltar um monte, não quero. Né? A deficiência não. Então, assim, se fizesse um processo seletivo só com os dados além das experiências, se precisar, mas dos testes técnicos, né, das provas, e a pessoa mostrasse competência para a função e fosse contratada para isso, olha que lindo seria, né? Esse é um sonho, essa inclusão, né? Porque muitas vezes já exclui só de olhar. Ah, pessoa com deficiência, não. Ah, é negro? Não. É mulher? Não. E assim por diante, né? E vale aqui a reflexão de quantas pessoas negras vocês trabalham? Com quantas mulheres negras na liderança vocês já tiveram como os líderes mulheres negras? Com quantos líderes gays vocês já trabalharam? Quantas pessoas com deficiências vocês convivem dia a dia, né? Então, o nosso cérebro, ele sempre associa aquilo que é mais rotineiro para nós, tá? E aí a gente precisa desconstruir essas crenças que foram passadas para a gente ao longo da sociedade, da nossa vida, para assim a gente dar lugar à diversidade e à inclusão, tá bom? E como é que a gente faz para desconstruir isso tudo? Alguém tem alguma ideia? Como desconstruir na nossa mente essas crenças, né, que nos limitam? Deve ter um universo de possibilidades, né, que a gente vai olhar a partir de agora. Então, primeira coisa é a gente refletir igual a Manabi, né, Managi. Nós preferimos acreditar que somos pessoas sem preconceitos, mas as pesquisas mostram o contrário. Esta é uma constatação desconfortável. E o desconfortável é tanto bom. Desconforto que gera mudança, gente. Se a gente não se sentir desconfortável, a gente permanece com o mesmo comportamento. Se
Se a gente fica desconfortável, a gente gera uma mudança. Então, ter um viés não é o fim do mundo. A única vergonha é se você não fizer nenhum esforço para melhorar. Né? Então, vamos adquirir conhecimento e a nossa empresa também para gerar movimento, perfeito? Enquanto a gente não vê a mudança inconsciente, a gente ainda vai ter programas de trainee para negros, cotas em universidades, reservas de vagas para pessoas com deficiência, entre outros, porque é necessário, porque precisa. Senão, vão ser excluídos. Né? O pessoal fez alguma pergunta para mim, Leonara? Vi que várias frases ali. Não? Perfeito. Então, vamos fazer aqui agora um olhar para a gestão da diversidade, tá? Então, como é que pode funcionar, né, o processo de gestão de diversidade? Uma coisa é precisa contar com o comprometimento da alta direção da empresa e o envolvimento dos colaboradores. É de cima para baixo. Né? Primeira coisa se vocês aqui são gestores, são CEOs, né, de empresa, a gente precisa contar com esse comprometimento das empresas para funcionar. É necessário, gente, criar um comitê, né? Então, hoje tem empresas que já têm a pessoa da diversidade dentro da organização, a área exclusiva disso. Mas é possível também ter comitês, pessoas de diversas áreas, né, para que possam gerar os planos de ações e os movimentos dentro das empresas. Realizar treinamentos para a sensibilização dos colaboradores, né, de diferentes culturas e falar desse valor que agrega para a organização. Iniciar diálogo com instituições que possuem atuação destacada, né, então fazer um networking. Como que vocês começaram? Por onde eu começo? Ok? Buscar pessoas especialistas nisso, para começar. E buscar um alinhamento dos temas com metas e planos de ação. Assim como toda empresa tem seu planejamento estratégico, né, suas metas financeiras e tudo mais para a empresa, quais são as metas de diversidade e inclusão da sua empresa? Né? Começar a pensar nisso também. Isso vai agregar muito no processo da gestão da diversidade. Né? Então, investir em diversidade e inclusão é uma ação inteligente a fazer, concordam? Porque, assim, se a gente for começar a olhar as pesquisas, né, e aí eu vou voltar nesse tema, quais são... Existem muitos benefícios, né, da diversidade e da inclusão no mundo corporativo. Trouxe algumas pesquisas aqui, da Exame 2021, por exemplo, né, saudáveis, felizes e rentáveis. Pesquisas mostram que empresas inclusivas e diversas têm mais chances de reter talentos, conquistar a lealdade dos consumidores e, sim, lucrar e entregar melhores resultados. Na Metrópole, uma pesquisa de 2021, a importância da diversidade em campanhas de marketing de influência. Segundo o PC Dias, sócio da Eixo, é importante escolher criadores de conteúdo que sejam reflexos da base de clientes na vida real. Mas daí eu vou mergulhar um pouquinho mais, gente, no sentido assim, ó, 87% trazem benefícios ao negócio, 84% geram valor ao negócio, 87% contribuem para a inovação, né, os benefícios da diversidade e inclusão, hein? 76% melhora a qualidade do esforço de trabalho e 69% aumentam a retenção de profissionais. Mas assim, né, a gente está vendo que os resultados são muito positivos quando a gente tem inclusão dentro das organizações. Mas só se ganha esse benefício se realmente tiver diversidade, equidade e inclusão dentro da empresa. Não pode só fazer por fazer, entendeu? Se a gente fizer por fazer, a gente não vai ter esses benefícios tão legais dentro do nosso negócio. Né? A gente não vai ter melhoria na qualidade da força de trabalho, a gente não vai reter talento, a gente não vai gerar valor, porque não é feito de forma diversa, com equidade e inclusão. É feito só por fazer. Faz sentido? Né? Então, assim, contratar uma pessoa com deficiência é incluir? Consegue entender que não é, gente? Ligo para uma pessoa com deficiência, com currículo técnico e ofereço uma vaga de servente de limpeza. Pessoa com uma formação. Então, assim, o perfil para a vaga tem que ser compatível com as competências profissionais dela. Não posso oferecer só para colocar dentro e cumprir uma cota, né? Tem que ser compatível com aquele perfil. É de uma vida que a gente está falando. Então, a inclusão, ela acontece por 3 formas, assim. Uma por obrigação, né? Pela lei, pela fiscalização. Então, as empresas incluem. As pessoas contratam pessoas com deficiência. Outra por conveniência. Então, a inclusão também pode acontecer por conveniência. Ah, tá todo mundo fazendo, né? Bonitinho fazer. Ah, eu vou fazer, vou lá, divulgo na rede social que a minha empresa contrata pessoas com deficiência, que a empresa é inclusiva, tá? Coloco ali. Então, por conveniência. Ou
última forma, né, da inclusão acontecer é por convicção, né, por fazer o certo, para combater a desigualdade, por fazer por humanidade, né, e a gente só vai colher os resultados da inclusão quando a gente fizer por convicção, quando a gente realmente fizer porque é certo fazer, porque a gente vive no mundo com desigualdade, a gente precisa combater, tá lá nos 17 objetivos. Concordam comigo? Faz sentido de novo? Então, assim, a gente tem que ter convicção para ter resultado para a nossa organização. Senão a gente não vai ter. E aí depois vem um monte de discursos dizendo, isso é besteira, não dá certo incluir. Mas cadê o nosso movimento, né? De combater a desigualdade, tá? Então, alguns eixos de atuação também, né? Relacionados às práticas de gestão de pessoas, é preciso olhar. Depois eu posso compartilhar esses slides para quem quiser, né? Tem que olhar o processo seletivo, né? O recrutamento e seleção das suas empresas, como é que está acontecendo? Como é que você faz esses processos, né? O que é importante no momento de contratar? Que a vaga tem que estar relacionada à competência profissional, né? Tem uma vaga X, que competências precisa ter para aquela função. Capacitação e treinamento, né? Informação é tudo, a gente tem que levar informação para as pessoas. Muita gente tem preconceito por não ter informação. E a empresa pode ser uma excelente mediadora das pessoas. Então, levar capacitação e treinamentos. Salário e remuneração, a política de benefícios e os programas de saúde e segurança, né? Quando a gente fala, por exemplo, de acessibilidade, vai entrar aqui muito forte a equipe do SESMIT, né? Olhando para isso. E também fazer um movimento de atuação dentro da cultura organizacional, que isso vai ter muito a ver com cultura. Hoje a gente talvez seja muito preconceituoso, a gente tem uns discursos, né, de capacitismo, por falta de conhecimento, por causa da nossa cultura, né? E aí dentro de cada organização também se tem cultura. Então, né, buscar mecanismos de combate a práticas de discriminação, combate à ocorrência de assédio moral, assédio sexual, e o comportamento institucional interno e externo. Hoje se fala muito do ESG, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é um movimento olhando para o ambiental, o social e a governança. E aí, quando a gente fala de pessoa com deficiência, de inclusão, de diversidade, isso tem tudo a ver. Né? O tal do compliance, que está sendo tão debatido nas empresas, tem tudo a ver com isso, as cartilhas. Né? Como é que as empresas vão se comportar? Está aí, tá? Gerando uma mudança da cultura organizacional dela. E vai mudando, a gente, passo em passo, formiguinha, tá tudo bem com isso. Uma hora a gente vai ver o resultado. Né? O importante é começar. Então, políticas de inclusão são práticas compulsórias que estão voltadas a colocar o universo da empresa para cumprir uma lei, em especial a cota das pessoas com deficiência no Brasil, né? Então, a política de inclusão. Já práticas de diversidade diz respeito a ações voluntárias e isoladas de diversidade. Entende-se que elas estejam, né, ligadas à compreensão do que é diverso, né? Dessa diversidade aí que a gente tem e que a gente pode contribuir. E não tem como falar disso, né, como mudar uma cultura organizacional para o movimento inclusivo e diverso, se a gente não olhar para a equidade, né, gente? Então, equidade... Professora, mas o que é equidade? Essa palavra é diferente, né? Equidade significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, né? Não tem como também falar de equidade sem falar de acessibilidade, né? Eu trouxe até uma figura, vocês conseguem ver, da bicicleta? Né? Equidade, gente, é diferente de igualdade. Porque igualdade, a gente trata todo mundo da mesma forma, independente da necessidade de cada um, entende? Trata todo mundo igual, mas eu não vejo que as necessidades são diferentes. Se nós somos pessoas únicas, não tem como tratar todo mundo igual. Então, igualdade é isso. Equidade é a gente reconhecer que não somos iguais e levar em consideração que cada pessoa precisa. Olhem ali o que tem na figura, caso tenha alguma pessoa com deficiência visual, tá? Que mostra a igualdade, uma bicicleta do mesmo tamanho para todo mundo, né? Então, tem 4 pessoas na figura, né? 4 desenhos, uma pessoa na cadeira de rodas e ganha uma bicicleta. Um homem muito alto, mesmo tamanho de bicicleta. Uma mulher na bicicleta e uma criança com uma bicicleta grande, maior que ela. Serve para todo mundo a mesma bicicleta, gente? Não serve. Equidade é ajustar a bicicleta com o cadeirante e ele conseguir pedalar. Aumentar o guidão do homem que é muito alto. Manter a bicicleta para a mulher que ficou boa e dar uma bicicleta menor para uma criança.
né? Então, a gente trata e reconhece que somos diferentes, levamos em consideração as nossas particularidades. Isso é equidade, isso que precisa dentro da organização. Eu não posso tratar uma pessoa com deficiência auditiva igual uma pessoa que escuta, igual um ouvinte. Eu preciso entender quais são as necessidades, como eu vou fazer um feedback, como eu vou treinar, como eu vou incluir, e assim por diante. Ok? Né? Extremamente importante. E aí, Liliane, ok, mas como eu promovo a equidade, né? Então, assim, equidade e acessibilidade caminham juntas, né? E aí eu trouxe, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Romeu Sasaki. Espero que sim. Quem nunca ouviu falar, anota aí, Romeu Sasaki, com 2 S's. Caí, ele até faleceu esse mês, né? Acabou de falecer, mas ele é conhecido como o Papa da Inclusão. Foi uma grande perda, né? Mas também um grande ganho com tudo que ele produziu de conteúdo falando sobre inclusão. Ele aponta 7 dimensões da acessibilidade. Então, assim, senhores que representam empresas aqui, a gente pode olhar essas 7 dimensões e vamos olhar para dentro, vamos olhar para a nossa empresa, para o nosso bairro, para a nossa casa, e será que a gente consegue, né, ajustar algo para a pessoa com deficiência ali, tá bom? Então, são 7 dimensões bem interessantes da acessibilidade que promovem a equidade, ok? Porque eu acho que a equidade aqui já ficou claro que né, gente? Tratar conforme a necessidade de cada um. Então, quais são essas 7 dimensões? Então, a primeira é a arquitetônica. Aí eu trouxe assim, a acessibilidade, né? O que está faltando ali, quais são as barreiras e quais são as práticas, quais são os processos que a gente pode criar, ok? Então, na arquitetônica, que é o primeiro item desse movimento, é a ausência de barreiras físicas construídas no ambiente interno e no entorno de edificações, nos meios de transporte coletivos, em vias públicas, né? A barreira, dificuldade ou impossibilidade de entrar ou permanecer em um local com segurança e dignidade. E aí, como é que a gente promove isso, né? Providenciar as rampas, banheiros adaptados, plataformas elevatórias dentro de ônibus, piso tátil, entre outros, e de forma correta. Às vezes eu estou andando no centro da cidade aqui, e aí tem os pisos tátil, né? Que é aquele piso para a pessoa com deficiência visual conseguir, e do nada para num poste, gente. Já viram isso? Já viram? Do nada, tem um poste na frente. Ou do nada acaba o piso tátil. Eu já cheguei a ver o piso tátil, assim, ele ia numa linha reta e fazia a volta numa árvore e deu. Ok, a pessoa segue a mandata ali a árvore e ficar circulando na árvore. O que pensam? É por falta de informação? É por falta de interesse? O que será que acontece, né? No nosso movimento aqui, em sociedade. Faz sentido para vocês? Então, a gente precisa olhar isso. A rampa, ela precisa ter uma altura correta. Assim, às vezes faz uma rampa super inclinada. Como é que a pessoa com cadeira de rodas vai descer? Né? Ou então um prédio que tem uma escada precisa ter o elevador, precisa ter a plataforma elevatória para acessar. Então, esse primeiro movimento é a questão arquitetônica, tá? Que está relacionado ao nosso ambiente em relação a barreiras físicas. Precisamos de acessibilidade quando a gente olha para esse movimento. Vou olhar para a minha empresa e ver. Ela é acessível fisicamente, o prédio que eu estou? Não é? Como é que eu consigo, né, adaptá-lo para a pessoa com deficiência? Depois tem a comunicacional. Acessibilidade, ausência da barreira na comunicação face a face, escrita ou virtual. Diz respeito às diferentes maneiras de transmissão de informação. Né? Então, é a dificuldade ou impossibilidade de se comunicar com outras pessoas no mundo físico ou digital. Né? Até coloquei aqui da banda Coldplay, que eu já vou contar para vocês, que eu achei fantástico o evento, né? E aí, quais são as práticas para a gente conseguir melhorar essa barreira comunicacional, né? É providenciar intérprete de Libras, texto em formato acessível, ambientes virtuais com acessibilidade digital. Então, pensa assim, se hoje a gente não tivesse aqui a Bárbara e a Vivi, que são nossas intérpretes, será que uma pessoa surda ia conseguir participar? Eu tentei escrever o máximo possível no meu slide, porque, de repente, não ia ter. Vamos pensar assim, pelo menos ela conseguir ler alguma coisa, mas o aprendizado é o mesmo. Né? Quando a gente vai num cinema, ver um filme brasileiro, esse filme brasileiro tem legenda, gente? E aí, como é que a pessoa surda não vai no cinema? Pense se fossem vocês, né? Eu acho que a questão da empatia também é muito importante, a gente se colocar no lugar, né, do outro. Vai no supermercado.
pessoa cega consegue ver o que está escrito, a validade do produto que não está em braille? E assim por diante, né? E aí eu botei ali como exemplo a banda Coldplay, não sei se vocês viram, né? Reportagem no Rock in Rio agora, Coldplay deu para as pessoas surdas um colete vibratório. Porque a pessoa surda, ela sente muita vibração, principalmente aqui nas mãos, né? Na parte do rosto e nessa parte aqui do peito, né? Da frente. Então, eles deram um colete vibratório para que eles sentissem a vibração das músicas. E eles puderam participar, vocês viram? Quem não viu, depois joga lá no YouTube, tá? Coldplay, pessoas surdas, Rock in Rio 2022 e assistam porque foi fantástico. Além de ter intérprete de Libra no show. Isso é inclusão, entendeu? A pessoa poder participar daquilo que ela quer e não deixar de participar porque não vai ter. Tá? Então, aí vem a parte comunicacional. O meu primeiro contato com uma pessoa com deficiência, que me marcou muito, assim, eu tenho pessoas com deficiência na família, mas o que me marcou muito foi na faculdade, primeiro ano de faculdade, eu tive uma colega cega, no curso de psicologia, ela virou muito minha amiga, eu me interessava em saber, né, como é que era ser uma deficiente visual, e a gente se tornou muito amiga. Ela desistiu do curso porque ela não conseguiu acompanhar, não se tinha tradução para o Braille na literatura da psicologia, e a psicologia se lê muito, tem muito livro, né, muita literatura, muita filosofia, e aí não se tinha uma intérprete para, né, não se tinha um computador para que ela conseguisse acompanhar, e ela desistiu, e a desistência dela mexeu muito comigo. Porque era minha colega, né? E ela estava ali buscando um sonho, desistiu daquele sonho por não ter acessibilidade. Não foi por falta de vontade, não foi por competência, foi por falta de acessibilidade. Né? Então, para a gente refletir. As práticas é a gente ter legenda, intérprete, tudo que for acessível nos ambientes virtuais e presenciais. Né? Esse é o segundo eixo. O terceiro, duas telas aqui, às vezes eu me confundo toda, gente. Metodológica. Tá? Então, são a ausência de barreiras nos métodos, teorias e técnicas de trabalho ou de aprendizagem. É a dificuldade ou impossibilidade de compreender conteúdos educacionais, conceitos teóricos e métodos de trabalho. Então, quer dizer o quê? Que a gente precisa implantar processos de diversidade curricular, flexibilização de tempo, de formas de conceber a aprendizagem e avaliação, novos conceitos, conhecimentos e habilidades. No sentido de que sonho a gente ter disciplina de inclusão social nas escolas, né? Já está na hora. Porque isso, assim que vai mudar a sociedade. As crianças de hoje é que vão construir, vão fazer as obras da nossa sociedade no futuro. E não vai ficar todo mundo, mãe, como é que a pessoa está fazendo, colocando piso tátil no meio, na ponta da praia, sem, né, um guarda-reio? Que é o que a gente faz hoje, né, como sociedade. Então, lá na frente, pode mudar desde que vem com a educação. A educação muda tudo, né? É o futuro, na minha opinião. A melhor forma da gente evoluir é pela educação. Né? A gente está aqui, por exemplo, né, numa questão de educação. Se educando para o assunto, tá? Então, metodológica tem referência a isso, aos conteúdos educacionais, né, aos conceitos teóricos, aos métodos de trabalho, e assim por diante. Depois vem a instrumental, que é a ausência de barreiras nos instrumentos, ferramentas e utensílios de trabalho e estudo. Né, dificuldade ou a impossibilidade de ter acesso a tecnologias assistivas ou ferramentas e equipamentos adaptados para o desempenho da escola, no trabalho, na vida diária. Né? E aí práticas e soluções são tecnologias assistivas incorporadas como lápis, caneta, régua, teclado do computador, o quadro de comunicação com aumento, máquinas e assim por diante. Né? O que a pessoa precisa para conseguir trabalhar e estudar? Como a história que eu contei da minha colega com deficiência visual. Ela precisava do computador e ela precisava dos textos em braille para conseguir ter aí a quebra dessa barreira instrumental. São instrumentos. É uma pessoa sem a mão. Né? Como que ela escreve? Vamos fazer um exercício? Ó. A prof muito louca aqui. Tá? Peguem uma caneta aí, gente. Caneta e um lápis, vai. Todo mundo. Caneta e um lápis. Eu quero que vocês escrevam o nome de vocês na folha, ok? A caneta e um lápis, ó, professora, uma folha e uma caneta, tá? Caneta e lápis não, folha e caneta. Escrevam o nome de vocês na folha. Ok? Haroldo, eu tô te acompanhando aqui pela tela, tu mexe a cabeça se já escreveu teu nome, tá?
Então, escrevam o nome de vocês. Agora, eu quero que vocês escrevam o nome de vocês com a outra mão. A Vivi já tá rindo. Vai, Vivi, escreve aí com a outra mão. Quem não tem papel e caneta na mão, faz aqui na frente do rosto imaginário, sabe? Façam com a mão direita, depois façam o nome de vocês com a mão esquerda. Vê como é que é. Fácil? Consegue escrever com as duas mãos? Olha, coisa rara, hein? Né? É difícil, mas é possível. Se a gente tiver os instrumentos corretos, será que a gente consegue melhor? Entendem, gente? Então, a gente precisa ter as tecnologias, os equipamentos corretos de acordo com a necessidade de cada um. Passando o instrumental, tem a programática, que é a quinta. São 7, estamos na quinta. Ausência de barreiras constantes em normas de serviços, avisos, notícias, políticas da organização, manuais operacionais, regulamentos internos, né? Então, é a impossibilidade ou a dificuldade de a gente compreender as normas, os avisos, os regulamentos. Então, às vezes, as empresas constroem lá seus avisos nos murais e ele não tem informativo para a pessoa cega, né? Tem palavras que, às vezes, a pessoa surda, né, não identifica, porque não tem na linguagem de Libras. Linguagem de Libras é repetitivo, né? Não tem na Libras. E aí, importante implantar processos de sensibilização e aplicação de dispositivos legais e políticas relacionadas à inclusão, utilizando os recursos da acessibilidade. A sexta prática, então, é a natural, né, que se refere à extinção, né, de barreiras da própria natureza. Por exemplo, a areia vai continuar sendo areia. Né? Então, é a dificuldade ou a impossibilidade de acessar uma vegetação irregular. O objetivo é a gente criar projetos que possibilitem, né, equipamentos para uma pessoa, por exemplo, se locomover na areia, tomar um banho de mar, e aí criar projetos para isso, para a gente romper essa barreira natural. A areia não vai mudar, a areia da praia vai continuar sendo areia da praia, o mar vai continuar sendo mar. Mas como fazer a pessoa cadeirante tomar um banho de mar? Caminhar, né, nas cadeiras de rodas pela areia da praia? Ela precisa não ter essa experiência na vida? É duro, né? Não ter. A gente precisa começar a implantar projetos olhando para isso. E a atitudinal, que é a sétima, né? A última aqui, nessa visão do Romeu Sasaki, que é a ausência de barreiras culturais relacionadas à eliminação de preconceitos, estigmas, estereótipos, discriminações, promovendo atividades de sensibilização, conscientização e convivência, tá? A gente combater os comportamentos de preconceito e discriminação, gente. E a prática para isso é a gente destinar recursos de implantar ações e projetos que promovam a acessibilidade em qualquer uma das outras dimensões. Talvez essa aqui seja a mais importante, né? Porque daqui a gente vai promover, né, sensibilização, vamos promover conscientização e convivência. Eu acho que essa palavra convivência ela é muito importante, assim, acessibilidade pela convivência. Significa que a gente precisa conhecer, a gente precisa se relacionar com a pessoa com deficiência para entender também, né? Para a gente ter acessibilidade, olhar e falar, essa pessoa precisa disso aqui. E aí a convivência, ela pede respeito, né? E a gente só respeita aquilo que a gente conhece. Então, convivência faz parte de todo esse processo, né? Para a gente ter acessibilidade, a gente precisa conviver com a pessoa com deficiência. A gente não pode excluí-la. E aí a gente está aí num caminho, será mais para a exclusão, mais para a inclusão na nossa empresa, né? Vamos refletir sobre isso, tá? E aí, o que a pessoa... Agora eu já estou chegando ao final da nossa aula aqui, mas eu tive uma ideia, eu achei legal de trazer. O que será que a pessoa com deficiência quer que a gente saiba, né? Eu sou uma pessoa sem deficiência. Eu busco entender, eu busco criar empatia, eu busco conviver, eu busco colaborar. Então, ter deficiência não diminui o valor da pessoa, né? É apenas mais uma característica dela, né? Então, quando eu trouxe aqui, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, liso, são características minhas. E eu poderia falar, sou uma mulher branca, de cabelo liso, comprido, sou pessoa com deficiência. E isso não tem a ver com a minha competência profissional, com os meus medos e assim por diante, né? Então, é apenas mais uma característica, tá? A gente não pode diminuir o valor daquela pessoa. Perfeito? E aí eu trouxe aqui algumas frases que eu procurei alguns colegas meus com deficiência e falei assim, olha, eu vou dar uma aula
sobre inclusão, sobre diversidade. E aí, ok, você é cadeirante, você é surdo. Eu procurei uma mãe de uma menina com autismo e falei assim, o que vocês gostariam que a gente soubesse? Porque tem tanta informação, tem tanto fake news por aí, né? A gente tem lá, lembra do preconceito que a gente tem, as crenças, né? O estereótipo. E aí eles falaram algumas coisas e eu trouxe para colaborar, para compartilhar com vocês, tá? Para gerar aí aprendizado, que é o principal objetivo que a gente está aqui hoje, né? Então, eu procurei a minha amiga, Patrícia, ela é deficiência auditiva. Trabalhei com ela há 4 anos, ela trabalhou aqui comigo. Ela não conseguia inserção no mercado de trabalho, ela é formada em TI, olha só, tem uma formação em TI sem acompanhamento, sem intérprete, durante 5 anos de graduação dela, então daí eu já vejo a competência dela de inteligência de conseguir se graduar na TI, né? Por si só, praticamente, porque ela tinha que se virar, né? E ela não conseguia colocação no mercado de trabalho, assim. E ela veio trabalhar no RH, que a mãe dela veio para mim e falou, a minha filha está ficando depressiva, porque ela não consegue se recolocar. Então, dei a oportunidade. E ela entrou, fez o trabalho dela incrível, e hoje ela está lá em outra empresa, uma empresa super grande, como analista de TI. Precisou ela vir para o mercado de trabalho fora de área, para que gerasse um valor ali, né? Então, é importante. Aí eu perguntei para ela, Paty, me conta algumas coisas aí que tu gostaria que as pessoas soubessem sobre a pessoa com deficiência auditiva, né? E ela me falou isso aqui. Algumas coisas ela me falou, outras eu inseri, tá, gente? Que o surdo pode curtir música, né? Como eu falei ali do Coldplay, e aí as intérpretes aqui me ajudem, meninas, né? Pode. O curtir, eles sentem a vibração muito mais do que a gente, então eles ficam perto da caixa de som, né, que vibra muito, e eles curtem música. A Patrícia, por exemplo, o hobby dela era dançar. Ela fazia aula de dança de salão, porque ela tinha sensibilidade, então ela tinha lá o marido dela, e os dois iam, o marido dela é ouvinte, os dois iam para dança de salão, era o hobby dela, ela amava dançar, né? Então a gente tem que parar de achar que o surdo não dança, não curte música, né? O acesso à informação cultural e social ainda é limitado. Ela me falou muito no sentido assim, poxa, queria tanto ir no cinema ver filme, só que não tem legenda. Às vezes eu entro lá nas plataformas e falta alguma coisa, né? Hoje, claro, com Netflix, tudo isso ajuda, né? Mas não vai no shopping comer pipoca com os amigos porque ela não vai conseguir entender o filme por falta de legenda. Então, o acesso à informação cultural ainda é muito limitado. E não só o cinema, né? O teatro, as artes de rua e assim por diante, né? Acessibilidade para surdos é a Libras, né? É língua brasileira dos sinais, tá, gente? Tem gente que acha que é universal, não é. É brasileira. Existe a linguagem do inglês, assim como outros idiomas, igual a gente, né? A gente se comunica em português. A gente se comunica em todos os idiomas. Vocês não sabem falar inglês, espanhol, italiano, francês. A mesma coisa é Libras, língua brasileira dos sinais. Libras, fazer aqui, ó, o movimento. É isso, né, menina? Deixa eu ver. Libras. Olha lá, a Bárbara fazendo. Perfeito. Existem várias línguas de sinais, né? Então, eles podem aprender o inglês, por exemplo. A Patrícia, quando trabalhava comigo, ela estudava inglês. Ela tinha um caderno com os sinais em inglês porque ela queria viajar. Então, sim, né? O surdo ele viaja, ele conhece as coisas fora do Brasil, tá? Existem cursos gratuitos de Libras para ouvintes. Isso é muito importante vocês saberem. A Universidade Federal tem o curso, a Prefeitura de Florianópolis, que é onde eu estou, assim, que aqui pode ter gente de diversos locais, tá? Eu estou em Florianópolis, então vou falar pelo que eu conheço. Mas existe muito curso gratuito, procurem, né, as universidades, gente. Perguntem, olha, eu quero fazer o curso de Libras. Eu fiz a formação em Libras básica e fui para a intermediária, minha professora era surda. Eu aprendi, eu consigo hoje cumprimentar, consigo ir numa farmácia, onde tem às vezes uma atendente que é surda, e dar um oi, um boa tarde para ela. Pode parecer pouco para a gente, mas para aquela pessoa surda, né? Então é importante essa integração na sociedade, ela conseguir receber o cliente dela na farmácia. Aí sim ela está recebendo a inclusão e não a exclusão, né? Está ali na farmácia, mas não atende ninguém porque a gente não consegue se comunicar com eles, né? A expressão facial é importante na hora da comunicação, né? Por exemplo, tá? Vou ver se a Bárbara me ajuda. Eu vou falar de eu estou triste. Olha lá o rosto da Bárbara. Eu estou triste. Tá vendo a expressão facial dela quando ela fala? Porque imagina, eu estou triste sorrindo. Eu estou triste com um sorrisão. Faz sentido?
Eu vou pedir desculpa, fiz uma coisa super chata e peço desculpa. Desculpa! Ou desculpa. A expressão é importante para dar sentido àquela frase, né? Mas também não exagerar. Tem gente que quando tá com surdo na frente, começa a mexer a boca de uma forma assim, oi, tudo bom? Sabe? A pessoa olha, nossa, deve ser fora da casinha essa pessoa aí, eu não tô entendendo nada. A gente fala como a gente tá falando aqui, normalmente, para que ele possa fazer a leitura labial quando conseguir, né? Os sentidos são mais aguçados, né? Então, a pessoa surda, ela tem uma visão melhor, eles são mais ligados, né? A questão da concentração nem se fala, eu ficava impressionada a fazer as coisas muito rápido. Quando eu vi, eu já tinha terminado a tarefa, eu falei, agora, né? Mas, vamos lá, Paty, vamos se desafiar, então, em outras atividades, porque ela fazia muito rápido, ela tinha um poder de concentração muito melhor do que nós, que ouvimos barulho de tudo quanto é lado. Então, assim, o que é a deficiência, né, gente? Refletindo sobre isso. Muitos surdos não usam aparelho auditivo por conta das dores de cabeça ocasionadas pelo aparelho. Então, tem pessoas surdas que poderiam usar o aparelho para ouvir, mas eles optam por não usar, porque às vezes esse aparelho, a gente, causa muita dor de cabeça. Ele fica um ruído, né? Que quando passa um barulho de moto, aquela CG, sabe? Forte, que a gente já se incomoda, é 4 vezes maior aquele barulho do surdo. Ele não identifica que é uma moto. Então, é um barulho estranho. Então, eles preferem, muitas vezes, não usar, como é o caso da Patrícia. Ela optou por não usar o aparelho porque ela não se adaptou. E tá tudo bem com isso, né? E não precisa berrar ou falar com a pessoa surda, né? A gente tem que conversar normalmente. Ok? As dicas de uma pessoa surda para nós ouvintes? Conseguimos aprender alguma coisa aqui para melhorar a nossa relação com eles? Perfeito. Agora eu vou aqui para a deficiência visual, tá? Minha colega cega trouxe algumas coisas. Então, ela falou aqui que através do Braille, sistema de leitura e escrita para deficientes visuais, o cego pode ler qualquer informação ou conteúdo. Eu lembro que a Silvana, que é minha amiga cega lá da faculdade que eu falei, ela me ensinou a falar uma palavra, eu vou falar que tá gravado, né? Mas eu vou falar, tá, Nara? Ela me ensinou a falar babaca, porque só tem A, B e C, né? Então, ela começou a me ensinar. Então, assim, o A é uma única bolinha. O B é uma bolinha em cima do outro, e o C são 3 bolinhas, uma em cima do outro e uma do ladinho embaixo. E ela falou, Liane, com esses 3, olha só, 1, 2, 3 bolinhas, tu já escreve babaca, ela falou. Eu achava o máximo. E assim, ela ia me ensinando um pouco de braille, claro que eles têm a sensibilidade da mão, né? E vai passando e vai conseguindo fazer a leitura. Softwares de vozes, os quais podem ser instalados em qualquer computador equipado com multimídia, leem tudo que vai aparecendo na tela. Então, como é que uma pessoa com deficiência visual, gente, fica na frente do computador? Com esse software que vai fazendo a leitura de tudo que está aparecendo na tela e a pessoa vai respondendo, vai trabalhando normalmente, perfeito? Os produtos vendidos nos mercados não trazem leitura em braille, então isso impede que a pessoa cega, às vezes, vá no supermercado sozinho, né? Então, isso é uma dificuldade nossa, coletiva. Começar a refletir sobre isso. Será que está tudo incluso aí? Tudo se tem inclusão? Às vezes, as coisas mais simples são o que mais atrapalham a autonomia de uma pessoa com deficiência, né? Os cães-guias são ensinados a desviar de obstáculos, a encontrar pontos de referência, a noção de direita e esquerda, além de outros comandos específicos, né? Já viram uma pessoa cega, gente, com o cão-guia? Aquele cachorro bonito, grandão, né? Então, um curso para preparar... Esse animal, ele é treinado, ele é condicionado a alguns comandos, né? Olha só o valor desse animal, custa 35 mil. É muito dinheiro para se ter, né? Então, devido ao alto custo, o cão-guia ainda é um recurso pouco acessível, né? E atualmente existe menos de 200 cães-guias em atividade no Brasil e o tempo de espera para receber um cão-guia é em torno de 3 anos. Olha só que dificuldade, né? E é muito importante também a gente saber que o cão-guia faz parte da pessoa cega, tá? Então, quando a gente vê o cachorrinho, ele não pode dizer, ai, que bonitinho, mexe nele, né? Por quê? Porque está desviando a atenção dele, ele precisa estar concentrado no caminho que ele precisa ali no ônibus, por exemplo, qual ponto tem que parar. Então, a gente não pode chegar e colocar a mão no cachorrinho, é como se fosse nos olhos da pessoa com deficiência visual. Ok? Novidades aqui? Aprenderam alguma coisa também? Perfeito. Vamos, então, para a pessoa cadeirante, né, que é relacionada à deficiência física. O que essa pessoa trouxe? Achei, meu amigo, ele é super divertido, né? O 2 eu achei
interessantíssimo, que realmente muita gente acha que não acontece, né? Então, primeiro assim, a cadeira de roda faz parte do corpo, tá, gente? É uma extensão. Então, a gente não chega e coloca a mão na cadeira de roda. A gente pergunta se a pessoa quer, né, que a gente desloque ele para algum lugar, se a gente pode tocar. Assim como o cão, a cadeira de roda se refere à pessoa com deficiência física, né? Uma pessoa cadeirante tem vida sexual e fala, eu transo. As pessoas acham que eu não transo porque eu sou cadeirante. Eu transo. Quando estiver conversando com alguém que está sentado, independente da cadeira de rodas ou não, se sente também. Então, quando você estiver com uma pessoa cadeirante na sua frente, gente, vocês precisam baixar, sentem na mesma altura. Se uma pessoa fica olhando para cima do pescoço, né? Ou vocês ficarem para baixo. Então, é legal a gente de igual para igual, tá? Isso é uma dica bem interessante. Se tem vaga de estacionamento ou de banheiro, né, que não são destinados ao seu uso, não use, né? Então, se está lá que é para pessoa com deficiência, é para pessoa com deficiência. E não precisa ser cadeirante de qualquer pessoa com deficiência. O autista pode estacionar na vaga de pessoa com deficiência, né? E tem um motivo para isso, para ser mais perto, né? Imagina uma pessoa cadeirante vai estacionar lá no final do supermercado. O deslocamento dele não é o mesmo que o nosso. Então, a gente precisa deixar essas vagas para as pessoas com deficiência. Tá? E se levar a multa, não tem que reclamar, porque você que está errado. Né? E fique atento, né, com a presença de barreiras físicas que impeçam o deficiente de se deslocar. Então, é muito importante também que a gente faça um movimento, né? Se você conhece algum vereador, algo assim, faça esse movimento na sua comunidade para gerar mudança, assim como na sua organização também. Ok? Pessoa cadeirante? E aqui eu trouxe, né, as coisas que o autista gostaria que a gente soubesse. Daí eu trouxe 9 itens, porque o autismo ainda não é tão debatido, né? Se fala muito da deficiência física, da auditiva, da visual, e aí o autismo, ele entrou faz pouco tempo até, né? Como pessoa com deficiência começou a se entender isso um pouco mais. Então, vamos lá. 1. O autismo não é uma condição que piora com o passar do tempo, tá, gente? Não é como o Alzheimer ou o Parkinson. Pelo contrário, né? A pessoa com aspecto autista, ele pode melhorar ao longo do tempo com tratamentos adequados, né? Então, se ele tiver intervenções de profissionais especializados, educação inclusiva, a tendência dele é melhorar, tá bom? E aí, o que é melhorar, né? No sentido de ser mais incluído, de participar mais, tá? Existem 3 graus de autismo, leve, moderado e severo. Então, a maioria das pessoas com autismo, principalmente leve e moderado, eles conseguem pensar por si, trabalhar, produzir, serem ativos na sociedade, tá? Quando a gente fala, é autista, aí lá vem de novo preconceito, estereótipo, né? E uma crença. Não vem na gente? Vem tudo isso. A gente tem que começar o quê? A desconstruir. Então, a pessoa autista, ela sim, ela vai para o trabalho, ela se relaciona, ela tem emoção. Que acha que o autista também não tem emoção, né? Não gosta de ninguém, não fica triste, não fica feliz. Gente, é um ser humano, né? Todos nós, seres humanos, somos seres emocionais. A gente tem coração, tem cérebro, né? Temos aí, fica aí a dica de assistir Divertidamente, que é um filme super legal, que fala um pouquinho das emoções para a gente entender o que é o ser humano, tá? Vamos lá. 3. Uma pessoa autista pode achar difícil escutar o que alguém está dizendo quando há outros sons. Então, muito barulho, isso pode dificultar o entendimento dessa pessoa. Então, a gente tenta não fazer vários sons ao mesmo tempo, estar num lugar muito agitado, quando a gente perceber que ele não está conseguindo compreender. As condutas repetitivas não devem ser reprimidas. Na realidade, elas ajudam a pessoa autista a controlar o estresse, as emoções negativas, né? Então, vamos pensar, todos nós aqui ficamos estressados, temos ansiedade, mesma coisa a pessoa autista. Só que aí, o movimento que eles têm é condutas repetitivas, fazer o mesmo movimento, às vezes com as mãos, com a cabeça. Isso ajuda, na realidade, a baixar um pouquinho a tensão, tá? Então, não vamos reprimir, para de fazer isso. Deixa a pessoa fazer, porque isso está baixando a ansiedade dela. Eles são empáticos e se importam com os outros. Quando você conversar com uma pessoa autista, né, gente, seja objetivo, use palavras simples ao falar, né, porque eles são muito visuais. Então, pode ser que eles não identifiquem, por exemplo, eles não conseguem expressar expressões faciais, o tom de voz, né? Se tu quer falar um pouquinho assim, vou falar um pouco mais bravo. Eles não conseguem identificar essas entonações, tá? Eles não vivem no mundo da lua, tá, gente? Não vivem. Quando fazem sons e movimentos diferenciados, serve para regular. E podem ter crises e não birras, né? É bom, nesse momento de crise, a gente levar eles para um local mais calmo, para baixar um pouquinho também a ansiedade,
ok? Não é birra. Ah, tá de mimimi. A pessoa tem ali um movimento diferente da gente. Perfeito? Ok? Depois pesquisem mais, aqui eu só trouxe uma pincelada para a gente concluir o nosso bate-papo, mas é importante a gente conhecer. Lembra da convivência, né? Tão importante para a inclusão, tá? E aí, dicas para a gente incluir, né? E só a palavra dica diz por si só. A gente precisa ter disposição, a gente precisa de informação, a gente precisa de convivência e de atitude. Essas são as dicas para a gente incluir. Se a gente tiver disposição para aprender, né, disposição para estudar. Eu, por exemplo, não sou especialista em inclusão, mas eu sinto uma pessoa que tem disposição, tem vontade de fazer um movimento no mundo quanto a esse assunto, a esse tema, né? Informação, levar informações para suas empresas, sabe? Construam cartilhas, façam treinamentos, levem pessoas com deficiência que dão palestras para palestrar nas suas empresas, para falar da realidade, né? Convivam com pessoas com deficiência. A inclusão é isso, né? Não é colocar a pessoa dentro da empresa e deixar ela no canto. É realmente se relacionar com ela. É fazer ela participar do grupo, dos debates, conviver. E tem atitude, né? Então, assim, não adianta a gente ter o conhecimento, a gente ter a habilidade do negócio e a gente não ter atitude para fazer, né? Então, essas são dicas para a gente incluir. E aí também trouxe algumas leituras importantes. Eu trouxe aqui 4 livros, façam um print, comprem esses livros para que vocês possam também ter, de novo, a informação, né? Então, o viés inconsciente, super importante quando a gente fala de preconceito. Então, para a gente quebrar um pouquinho as crenças, né? Os estereótipos, o viés inconsciente é um livro super legal. Inclusifixe, também muito interessante, que fala da questão de uma sociedade que, né, como está escrito ali, ó, como a inclusão e a diversidade pode tornar, né, inovação, pode trazer inovação para suas empresas. Como ser um líder inclusivo, acredito que a gente tem aqui muitos líderes, né, então a gente precisa ser um líder inclusivo. E por último, a multiculturalismo, diversidade e direitos humanos, teorias, vivências e práticas, né, ele dão vários cases de sucesso em organizações que a gente pode aprender com eles. Então, são 4 livros que eu recomendo para vocês, tá? E aí, para a gente fechar, juro que eu tô acabando, tá? Já deu 8h30 aqui, eu sei, nada, só mais 5 minutinhos. Eu trouxe um vídeo da Avon, né, que é feito pelos funcionários, eu achei bem legal para a gente fechar o nosso encontro. O segundo vídeo que eu trouxe, que é das pessoas atrás do painel, seria lindo para fechar, né? Mas eu já quis começar com ele para deixar vocês aquecidos numa reflexão de quando a gente olha, a gente tem sim um viés ali de preconceito, né? E aí eu vou fechar com esse vídeo aqui que é super legal. Eu estou criando meus filhos sozinho. Eu sou uma mulher trans que adoro trabalhar com a beleza. Ando de cadeira de rodas e muletas. Eu sou gay. Eu sou hétero. Eu sou lésbica. Eu tenho 58 anos. Tenho 40 e amo a minha idade. Tive meu carro parado pela polícia várias vezes, só por ser negro. Eu sou umbandista. Budista. Católico. Evangélica. Ateia. Eu sou drag queen. Eu já quis ser estilista e diplomata. Eu estou na Avon há mais de 10 anos. Eu tenho orgulho de ser mulher. E negra. Minha cor preferida é azul. Verde. Preto. Eu amo todas as cores. Eu amo volta vermelho. E eu delineador. E eu máscara de cílios. Usar maquiagem não é minha praia. Nunca aceitei ser uma mulher dentro do modelo que espero. Eu canto no chuveiro. Já fiz 5 tatuagens em uma noite. E eu vou fazer a minha primeira esse ano. Eu toco violão. Eu sofria bullying na escola. Eu sofri, mas também fiz. Eu sou viciada em combis antigas. Eu gosto dos meus olhos. Eu já Sofri Preconceito Por ser quem eu sou. Somos milhares de pessoas na Avon. E ao nosso lado, temos mais de 1 milhão de revendedores. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa dessa multidão é única e insubstituível. Mas existem mais coisas em comum entre nós do que imaginamos. Na Avon, toda cor, raça, crença, gênero, idade, sexo ou corpo tem o mesmo valor. Porque todos esses corpos diferentes são iguaizinhos na sua humanidade. São feitos de pele, carne, osso e sonhos. Diversidade e igualdade andam lado a lado na Avon.
Uma beleza que faz sentido. Essa é a nossa cara. Né, gente? Que lindo vai ser quando as nossas empresas puderem, né, fazer vídeos com seus funcionários e a beleza está nessa diversidade, o que é diferente. E aí eu quero fechar com essa frase, o John Howard, sou péssima em inglês, Howard Griffin, desculpa aí o pessoal que sabe inglês, tá? Eu li essa frase num livro que é O Poder da Empatia, livro que eu super recomendo e tem tudo a ver com esse assunto também, né? Empatia tem poder de mudança. E ele fez um teste, ele era um homem bem-sucedido, pesquisador, e ele foi para a rua disfarçado, né, de várias coisas. Ele tomou um remédio para escurecer a pele, então ele foi buscar emprego em locais onde o negro não era, entre aspas, bem visto naquela época, né, isso faz muito tempo. Depois ele virou morador de rua, ele fez várias pesquisas vivendo realmente a realidade. E aí, no livro, ele tem uma parte que fala assim: se pudéssemos, pelo menos, nos pôr na pele dos outros para ver como reagiríamos, poderíamos dar conta da injustiça, da discriminação, da da trágica desumanidade de todo tipo de preconceito. Né? Então, só sentindo na pele do outro para que a gente possa entender, né, essa falta de inclusão que a gente não vê porque a gente não precisa, né, porque está tudo ok na nossa vida, né? Então, criar essa empatia, se colocar no lugar do outro. E se fosse você? Né? Então, a gente precisa colocar isso na nossa mente para gerar a mudança que a gente quer ver. Né? Então, pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Essa é a frase que eu quero fechar. Quero agradecer vocês, espero ter colaborado, né? E queria, assim, antes da gente se despedir, se vocês tiverem mais uns 5 minutinhos para a gente... assim, o que eu aprendi hoje, sabe? Qual foi, de tudo que a prof aqui falou, qual foi o maior aprendizado? Vocês conseguem me ajudar? O que vocês aprenderam hoje aqui? Vou parar aqui a minha apresentação para conseguir ver todos vocês. O que foi, gente? Uma coisa que vocês nunca escutaram, que foi de aprendizagem. E daí a gente também valida a presença, né, Onara? Até o final, né? Isso mesmo. Vamos ver. O pessoal tá tímido. Ah, mas a gente vai abrir a câmera para bater uma foto, né, gente? Por favor. Então, tem a fotinho ainda, né? Eu lembrei de várias situações que já presenciei na empresa. Ah, obrigada, Elaine, que foi maravilhoso. Bom, enfim, vocês estão muito aí quietinhos. Sei que talvez aprender. Espero que daqui a pouco venham as mensagens, né? Vamos pegar 5 minutos para aprender algumas libras um pouquinho? Conseguem abrir a câmera, gente, para a gente fazer essa atividade? Vamos aprender algumas palavras em libras antes da gente sair? Existem várias formas de inclusão, basta ter conhecimento e boa vontade, com certeza. Bom, meninas, intérpretes, Vivi e Bárbara, vou usar a participação de vocês aqui para a gente gerar, né, conhecimento. Então, vamos lá. Vamos dar um oi, né, em Libras, gente. Vamos lá, meninas, me ajudem. Vivi, se quiser abrir o microfone para falar algo, né, colaborar, por favor. Então, o oi, a gente faz uma bolinha com o dedo de O, né, e o dedo midinho esticado e coloca para o lado. Oi. É isso? Acertei? Oi. Ó, o pessoal tentando fazer. Não é com o dedo indicador, é o dedo midinho. Oi. E aí, quando a gente vai dar oi para a pessoa surda, a gente não faz assim, ó. Oi, girando um monte de vezes, né? Esse aqui é oi, 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 oi. É oi. Vamos tentar? Vai lá. Oi. Perfeito. Tudo bom. Vamos falar tudo bom. Tudo. Da boca e abre as mãos para fora. Tudo bom. O sinal de legal. Tudo bom. Ok? Bom dia, vamos fazer. Então, a gente vai fazer o bom de novo. Ó. Bom e um D com o dedo, colocando o dedo para o lado. Então, bom dia. Estou ensinando certo, meninas? Bom dia. Ou boa tarde. Vamos pensar assim, ó. O dia inteiro
e metade do dia, né? Então, boa tarde. Boa tarde. O boa noite, eu aprendi assim, aí vocês me corrijam, porque hoje a intérprete aqui falou que é sono, eu tô errada. Vou falar primeiro para a Bárbara mostrar e depois a gente treina. Boa noite. Boa. Ah, fechando os olhos, né, Bárbara? Então, assim, boa noite. Ah, com as duas mãos. Então, boa noite. E obrigada. Obrigada. Na testa, obrigada. Já conseguimos nos relacionar com uma pessoa surda? Dá um oi, boa tarde, boa noite, um obrigada, né? É claro, tem um monte de palavras que a gente pode buscar, tem um aplicativo, eu não lembro o nome agora, não sei se as meninas vão lembrar que tem um bonequinho que a gente escreve e ele faz o sinalzinho também, né? Então tem muitos recursos aí, basta, de novo, a gente ter atitude e querer aprender. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham gostado e contem comigo se precisar de alguma coisa para ajudar. Tá bom? Leonardo, passo a palavra para a gente fazer o fechamento. Então, gostaria de agradecer também a presença de todos até essa hora, né? 20h38. Muito obrigada. Muito obrigada, Liliane. Foi maravilhoso, viu? Uma experiência única. Muito boa essa troca. Até a próxima, então, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite.